Estamos no ar, será? Ainda falta 1 minuto para 7, mas como diz aquela propaganda, a gente é muito Caxias e entra sempre no ar no horário certo, viu, Berenice? Então, estamos aqui no ar, hoje aqui com uma convidada muito especial, uma boa amiga, uma ótima profissional, uma pessoa que eu respeito muito, e eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, que é a Berenice Janella. Boa noite, Berenice, tudo bem? Boa noite, Daniel. Prazer estar aqui com você. E é um grande prazer estar com você aqui. Antes só de começar a nossa entrevista, como todas segundas ou quintas à noite, que é o horário que a gente tem as nossas lives, às 19 horas, fora algumas exceções, dizer que quem quiser conhecer depois essa live inteira e não conseguir pegar ela do início, a gente vai estar no danielanenberg.com.br e é possível, com isso, saber tudo que a Berenice está fazendo à frente da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo. Mas também, antes de passar a palavra à Berenice, já convido vocês, na quinta-feira a gente vai ter outra live com o Juca Kfouri, vamos falar um pouco de futebol e o retorno aí do futebol aos gramados, né, que as pessoas estão querendo, enfim. A gente teve aí já lives, Berenice, com o Geraldo Alckmin, já tivemos com o Floriano Pêssaro, já tivemos com o Chucre, que é outro secretário, com o Sérgio Aveleda, com o Alexandre Schneider, com um monte de gente, tá certo? E hoje aqui estamos com a Berenice, eu vou apresentar a Berenice. A Berenice Janella, ela é bacharel em Direito e mestre em Direito Processual Penal, pela USP, né? Ela foi procuradora do Estado de São Paulo de 87 a 2019 e, em 1992, se tornou subprocuradora-geral do Estado na área de assistência judiciária. No ano de 95, passou a ocupar o cargo de corregedora-geral da administração penitenciária, ficando até o ano seguinte. Foi diretora executiva da Fundação Professor Doutor Manuel Pedro Pimentel, FUNAP, de 2000 a 2005, secretária adjunta da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo em 2005 e durante 12 anos exerceu o cargo de presidente da Fundação Casa, 2005, né, até 2017. Aliás, foi lá que conheci a Berenice, fez um belíssimo trabalho na Fundação Casa. Ainda foi secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ministério dos Direitos Humanos, em 2017 a 2018, secretária municipal de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, de agosto de 2018 a dezembro de 2019, e desde julho de 2019 ela é a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo. É autora ainda do livro Assistência Jurídica no Processo Penal. Um currículo maravilhoso, né, Berenice? Que mostra que você conhece muito de várias áreas, né? O que é muito importante. Então, antes de mais nada, boa noite, e está recuperada, porque também teve a Covid-19, e eu vejo que ela está cansada, porque está trabalhando muito, mas eu sei que ela está recuperada. Muito boa noite. Obrigado por estar participando da nossa live, Berenice. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre o trabalho que a nossa cidade de São Paulo, por sua prefeitura, está fazendo nessa época de pandemia. E aí a gente pode ir no bate-papo contando um pouco o que está acontecendo num dia especial, né? Porque hoje comemora 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que acho que é uma data marcante, importante dessa lei que foi uma revolução na legislação brasileira, então acho que é um dia também de comemorações. Muito bom. Já entrando no tema, Berenice, qual foi o maior impacto da pandemia na área de assistência social na cidade de São Paulo? Olha, por enquanto, o maior impacto que a gente está vendo é o crescimento da população em situação de rua, né, ou o crescimento de pessoas na rua, né? Mas eu acho que o impacto em relação à assistência social é um impacto que vai ser mais duradouro, né?
Se no início da pandemia a grande preocupação foi com a área da saúde, de abrir hospitais, abrir leitos de UTI, vacinar todo mundo contra H1N1, a assistência social começou a sentir um impacto um pouco depois e, infelizmente, é um impacto que deve perdurar por algum tempo, né? O que a gente tem visto, mais especialmente, como eu falei, o aumento da população em situação de rua. A cidade de São Paulo tem quase 17 mil vagas de acolhimento para as pessoas. Nessa época da pandemia, nós já abrimos mais 1.080 vagas para acolher os diversos públicos, mulheres trans, homens, mulheres, famílias, enfim. E a semana passada nós iniciamos um projeto novo na prefeitura, que é vagas para idosos em hotéis, especialmente aqui na região central. Então, acho que nesse momento nós temos duas grandes preocupações, que é acolher essa população, né, com todas as dificuldades daí decorrentes, porque muitas vezes você faz abordagem social e essa população não quer ir para um centro de acolhida, por vários motivos, porque às vezes se sente segura na rua com seus amigos, porque tem problemas de álcool e drogas, enfim. E a outra nossa grande preocupação enquanto prefeitura, enquanto assistência social, foi com a questão da segurança alimentar dessa população que está na rua, população que perdeu o emprego, perdeu sua ocupação. Então, a prefeitura também tem um grande programa que se chama Cidade Solidária, junto com entidades do terceiro setor, onde a gente está fazendo doações de marmitas, de cestas básicas, enfim, a própria secretaria ampliou o número de núcleos de atendimento para a população em situação de rua, para poder atender melhor essas pessoas. E também, como vocês podem ter visto aí no centro da cidade, nós abrimos 7 banhos e banheiros públicos, exatamente pensando naquelas pessoas que não querem ir para o centro de acolhida, onde tem tudo isso, para que elas possam, ainda que fiquem na rua, fazer a sua higiene pessoal, que é absolutamente essencial para que não haja uma grande contaminação pelo coronavírus. Olha, só aí você já contou um monte do que está acontecendo e eu já tenho várias questões sobre essas, né? Primeiro, essa questão dos hotéis, que eu achei uma sacada muito legal. Como é que vocês conseguiram viabilizar isso? Porque não é simples os hotéis também acolherem moradores de rua, né? E é algo que já há bastante tempo tem sido tentado. E vocês conseguiram ir adiante com isso. Como é que foi essa negociação, Berenice? Bom, primeiro, nós lançamos 3 editais de credenciamento de hotéis para várias regiões, que são as regiões onde a gente tem maior população em situação de rua, que é o centro da cidade, Moca, Santana, Santo Amaro e Lapa. Os 3 editais resultaram fracassados. A gente até teve propostas, mas as propostas não vieram em termos jurídicos adequados. E aí, depois do 3º edital, nós resolvemos fazer uma contratação direta de alguns hotéis que tinham se interessado, mas que não conseguiram se inscrever. E o que foi bacana é que a gente conseguiu já fechamos com 3 hotéis, 2 já estão ocupados, o 3º vai começar a semana que vem, então, uma novidade, a semana que vem teremos mais 50 vagas. O que foi muito bacana foi que os hotéis concordaram em pagar o preço que nós tínhamos fixado no edital, que é uma diária de R$ 80 com direito a 3 refeições, e abriram as portas e foram, assim, tem sido uma experiência muito bacana, porque eles aderiram à proposta, receberam os nossos idosos, nós tiramos idosos que já estavam no centro de acolhida, que já tinham alguma independência, enfim, para que a gente, no centro de acolhida, pudesse também abrir vaga para novas pessoas que queiram entrar, né? Então, está no começo ainda, começou quarta-feira da semana passada, mas tem sido uma experiência bastante interessante e que merece ser ampliada. Muito bom. E ninguém sabe, né, Berenice? Mas a prefeitura já fazia essa doação de cestas básicas para a população, mas era uma quantidade muito menor. Uma loucura, pelo que eu já ouvi falar, algo em torno de 1 milhão de cestas básicas já foram doadas. Como é que foi para montar
toda essa logística de sair de uma situação que se doava, se não me engano, algo em torno de 2.500, 3.000 cestas básicas por mês, para hoje 250.000, 300.000 quase cestas básicas. É uma loucura isso, né? Como é que vocês conseguiram montar toda essa logística em tão pouco tempo, né? Foi uma loucura, efetivamente. A gente sempre fez Imagina. Uma distribuição de cestas nos nossos centros de referência de assistência social, os nossos CRAS, que são 54 dentro da cidade de São Paulo, e lá a gente faz um cadastramento das famílias no CadÚnico, né, que é aquele cadastro único do governo federal para todas as famílias em situação de vulnerabilidade, que podem requerer uma série de benefícios, dentre eles o mais conhecido, que é o Bolsa Família. Então, a gente já tinha um trabalho na assistência social de cadastrar essas pessoas nos nossos CRAS, né? E era mais ou menos essa média que nós entregávamos de cestas, 2.500, 3.000 cestas, e também a gente tem uma entrega de cesta em situações críticas, né? Então, quando tem uma desocupação de alguma comunidade, ou quando tem um incêndio, uma enchente, enfim, que são situações excepcionais, mas que a gente sempre tem que estar preparado para fazer a doação de cestas. Quando começou a história da pandemia, o prefeito Bruno Covas nos pediu, bom, vamos ver se conseguimos doar 300.000 cestas. Nós quase ficamos malucos, porque como é que nós vamos doar 300.000? A gente não tinha estrutura para isso. E algumas ações acho que foram muito assertivas, né? Primeiro foi uma parceria com a sociedade civil, que foi muito bacana, porque a gente cadastrou uma série de entidades que trabalham em várias comunidades, em todos os locais da cidade de São Paulo, e que foram nossos parceiros aí. Houve uma arrecadação em dinheiro também, que muitas pessoas doaram dinheiro para o programa. E nós aqui na assistência social nós temos vários serviços que estão fechados agora na pandemia, que são serviços que a gente chama de serviço da proteção básica, que são os que têm aula com crianças, atividades com crianças, atividades profissionalizantes com jovens, tal, que estão fechados por conta da quarentena, da proibição de aglomeração. Então, o que nós fizemos? Nós transformamos o que a gente pagava nesses serviços de alimentação, porque essas pessoas, além de estudar ou de ter atividades no serviço, também almoçavam, jantavam, tomavam lanche, nós transformamos esse recurso em cestas básicas, que as OSCs entregaram, que são nossas parceiras, entregaram para os próprios usuários dos serviços que não estavam vindo para fazer a aula, enfim. E foi uma experiência muito bacana, porque a gente conseguiu, mês a mês, aumentar bastante. Chegamos nesse mês a mais de 100.000 cestas básicas, só com essa transformação de um recurso que já seria dirigido a essa população em cestas básicas. Tivemos um apoio muito grande da educação, porque a educação tem uma rede muito maior do que a nossa, da assistência social, e nós passamos a entregar essas cestas com a ajuda do Bruno Caetano, que é o secretário da Educação, em várias escolas aqui em São Paulo. E um apoio muito importante também da Cruz Vermelha, que nos cedeu o galpão deles, enfim, tivemos sessão de caminhões, enfim, acho que foi uma grande ação, um grande conjunto de ações de vários secretários, de várias entidades da sociedade civil, de várias pessoas físicas interessadas em garantir a segurança alimentar da população. Não, vocês estão de parabéns, viu, Berenice? Belíssimo trabalho. Uma pergunta que muita gente nos faz é o seguinte, além da pandemia, nós estamos chegando ao inverno também. Essas dificuldades que já estavam com a pandemia, com o inverno, devem complicar ainda mais a vida de vocês aí na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, né? Nós tínhamos aberto para a Covid, nós tínhamos aberto 670 vagas, né, para diversos públicos. Inclusive, nós abrimos 2 equipamentos específicos para pessoas diagnosticadas com Covid e com suspeita de Covid, porque a nossa ideia era, junto com a saúde, tudo foi feito com orientação da saúde, com apoio da Secretaria da Saúde, qualquer pessoa que tivesse suspeita de Covid nos diversos acolhimentos, que nós temos acolhimentos com 100, 200, 300 pessoas,
A pessoa chegava no acolhimento, estava com febre alta, algum outro sintoma de Covid, nós retirávamos essa pessoa do acolhimento e levávamos para um outro serviço nosso, com equipes de saúde que ficaram acompanhando. Então, isso foi do ponto de vista da saúde dos nossos usuários, super importante, porque nós tivemos um número baixíssimo de pessoas que foram contaminadas ou que faleceram, enfim, a maior parte dos óbitos que nós tivemos na rede socioassistencial foi de pessoas idosas, já com outras doenças. E aí, quando começou baixas temperaturas, nós somamos aquelas 670 vagas, mais 400 vagas nos CELS, que são aqueles equipamentos da prefeitura, que também estão fechados, e nós abrimos essas vagas, e essas vagas vão até setembro, que é quando termina a época de baixas temperaturas. Além de entregar cobertores, junto com a Guarda Civil Metropolitana, com o nosso serviço de abordagem, enfim, então tem toda uma ação que todos os anos a gente faz, e a gente pede que as pessoas também colaborem, né, especialmente nos dias de mais frio, ligando para o número 156, que é o número da prefeitura, para que a gente possa recolher as pessoas que estão na rua. Conheço bastante o 156, viu, Berenice? Trabalhamos muito junto com ele, ainda tem muita coisa para melhorar, mas tentamos melhorar um pouquinho o 156 aí na Secretaria de Inovação e Tecnologia. Mas a gente sabe, Berenice, que mesmo com o vírus e com o frio, ainda é muito difícil, como você falou, convencer o morador de rua que a rua não é o melhor local para ele ficar, né? Isso ainda, como você disse, muita gente diz, não, mas como assim? Tem abrigo, tem outras, agora tem hotel, tem alternativas. Por que o morador de rua não sai? Você começou a explicar um pouco, e é importante que as pessoas entendam que isso não é simples, e não é da noite para o dia que a gente consegue tirar os moradores da rua, mesmo tendo alternativas para eles, né? Mas explica um pouco mais, porque eu acho que isso é importante para as pessoas entenderem, né? A gente tem aqui na prefeitura um trabalho, um serviço de abordagem especial, né, que são as pessoas que vocês devem ter visto já que andam com coletes verdes e azuis aqui por toda a cidade, nós temos esse serviço, e vão conversar com as pessoas, tentando convencê-las a ir para os acolhimentos. Como eu disse, a gente tem vaga para as pessoas, mas às vezes elas não querem ir, ou porque já estão há muito tempo na rua, né? Então o trabalho com aquelas pessoas que têm mais de 5, 6 anos que estão na rua é um trabalho muito difícil, porque são pessoas para quem o território na rua já se tornou um local de segurança, ele já tem os amigos dele, ele já tem o cantinho dele, então é muito difícil sair dessa situação. Nós temos muitas pessoas que têm problemas de alcoolismo dentro dessa população também, então também relutam em sair da rua. Além disso, existe uma questão que a maioria das pessoas elas querem uma casa, né? Elas querem uma habitação. E nós, da assistência social, podemos oferecer acolhimento, abrigamento, né? A Prefeitura de São Paulo tem feito um programa muito grande de moradias populares, enfim. Apesar do governo federal ter parado com o programa Minha Casa Minha Vida, a cidade de São Paulo continuou com o programa, mas o número de habitações entregues não é suficiente para contemplar toda essa população. Então, às vezes, a gente ouve a pessoa falar, eu prefiro ficar na rua, que eu estou no meu cantinho, aí num local que eu vou ter que dormir com outras 100 pessoas na mesma sala, né? Então, são circunstâncias, a gente tem a obrigação de tentar convencer essas pessoas a ir para lá, né? Nesses locais a gente tem café da manhã, almoço, jantar, tem banho, tem roupa de cama limpa todos os dias, eles podem chegar lá e lavar suas roupas, mas é um trabalho de formiguinha mesmo, e que depende a pessoa está na rua por uma série de fatores, né? Às vezes ela está na rua, inclusive, por uma situação de violência. É muito comum crianças estarem na rua por uma situação de violência, por exemplo. Então, elas têm mais dificuldade de aceitar acolhimento, de confiar nas pessoas. Por isso que é um serviço que tem que ser feito diariamente, e a gente pede sempre que o abordador comece a criar vínculos com essa pessoa, né? Tenha empatia com essa pessoa, para que a pessoa também passe a confiar nela e aceite a vaga que está sendo ofertada.
Alô? Estou te ouvindo. Alô? Deu uma travada aqui. Está me ouvindo? Ó. Então, você falou um pouquinho das ações da União, né? Essa divisão entre o que a União faz com os estados e municípios dificulta muito o trabalho da assistência social. O que poderia melhorar se os três níveis de governo atuassem mais juntos, né? Bom, seria o céu, né? Se os três níveis de governo pudessem atuar conjuntamente, né? A assistência social, assim como a saúde, é extremamente tipificado, né? Então, todos os serviços da assistência social são serviços que já têm um programa definido, qual é o público definido, o que a gente tem que fazer nesse serviço. Só que os recursos acabam ficando, no mais das vezes, por conta dos municípios, né? Principalmente aqui na cidade de São Paulo. A assistência social tem um orçamento de 1,3 bilhão por ano e apenas uma pequena parte, não chega a 200 milhões, o que o Estado e a União entregam para a Prefeitura de São Paulo. Então, é a Prefeitura de São Paulo que banca a maior parte de todos os investimentos da assistência social. E se houvesse uma colaboração maior, né, inclusive considerando que São Paulo é um estado que arrecada bastante, que manda muitos recursos para a União, talvez a gente pudesse ter uma melhor situação aqui. Agora, eu queria deixar bem claro assim, que o prefeito Bruno Covas não mede esforços para que a assistência social funcione. E nessa pandemia ele deixou bem claro que ele tinha duas prioridades, que era a saúde e a assistência social. Então, a gente vem conseguindo inaugurar novos serviços, a gente entregou ano passado o primeiro prédio de locação social para a população em situação de rua, aqui no centro também foi uma inovação dessa gestão. Agora, é uma área muito difícil, especialmente porque nós saímos... Desculpa. Nós saímos de uma crise... Faz parte. Ele fica de pé até um determinado momento, depois ele cai. Não, se quiser, deixa deitado, não importa, não tem problema. Só acho que eu não estou te vendo isso aí, agora sim. Tá ótimo. Não, faz parte. Tecnologia, quando funciona, é ótimo, viu, Berenice? Nem sempre funciona. E esqueci até o que eu estava falando. Estava falando das ações do prefeito, que têm sido muito boas, e eu concordo, tem sido uma gestão com uma preocupação muito grande, principalmente a partir do momento em que o prefeito Bruno Covas entrou, né? E toda essa parte que você estava contando, né? Na parte de assistência social, principalmente, né? A gente tem feito um esforço bem grande, né? E acho que a gente tem que considerar que a gente veio de uma crise econômica, né, que começou lá em 2015, 2016, quando a gente estava retomando, né, a questão dos empregos, veio agora o Covid, então a gente está vivendo um momento bastante difícil em relação à população mais necessitada, porque essa é a primeira população que perde o emprego, né, que perde a sua atividade, muitas vezes informal, né, e é a população foco da assistência social. Aliás, Berenice, eu queria falar que muita gente fala a crise primeiro foi sanitária, de saúde, e muita gente, inclusive o próprio Floriano Peso, fala a gente está no meio de uma bomba relógio aí, porque as consequências disso vão ser tremendas nos próximos meses e muito provavelmente vai impactar muito na assistência social, que é a área que você está coordenando, que não é simples, né? Então, nesse sentido, eu imagino, o rebote, vamos dizer assim, disso na assistência social será gigantesco, né? O que vocês estão pensando e tentando planejar um pouco, se é que dá para planejar para uma situação dessas nos próximos meses, que vai ter mais gente provavelmente indo para a rua, mais gente sem emprego, mais gente desesperada economicamente, e isso, a consequência social é tremenda, né, Berenice? Lembrando sempre que essa não pode ser uma ação só da Secretaria de Assistência Social, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, nesse momento da Covid, a Secretaria da Saúde colocou pessoal de saúde em todos os nossos equipamentos que tinham idosos, exatamente para dar uma atenção especial a essa população, né?
nós temos certeza que a gente precisa, daqui para frente, ampliar as vagas de acolhimento, de preferência vagas qualificadas, por exemplo, para famílias, né? Porque às vezes a gente tem visto famílias na rua, né? A gente precisa intensificar o trabalho com os conselhos tutelares também, porque a gente não pode admitir que crianças fiquem na rua. Nós vamos lançar um edital para criar um núcleo de atendimento à criança e adolescente em situação de rua aqui em São Paulo. Nós encaminhamos um projeto para o COMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. O COMAS aprovou o projeto e a gente vai lançar um edital para fazer um trabalho específico com essa população de crianças e adolescentes. Agora, paralelamente a isso, a gente tem procurado fazer, as outras secretarias até mais do que nós, pensar em medidas anticíclicas, né? Criando empregos, criando oportunidades. Quando nós divulgamos o Censo de População em Situação de Rua em janeiro, nós divulgamos uma série de ações que nós pretendíamos fazer esse ano. Algumas foram prejudicadas pela pandemia, mas algumas se concretizaram e devem se concretizar mais para frente ainda, como, por exemplo, a determinação que todas as empresas que contratam com a prefeitura destinem 2% de suas vagas para a população em situação de rua. Então, a gente está em conversa com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, fazendo um trabalho com eles para que a gente possa capacitar essas pessoas que estão nos acolhimentos. E é muito importante que a pessoa esteja no acolhimento, porque quando ela está no acolhimento, ela já está mais organizada, ela já está mais situada. Então, a gente vai fazer um trabalho com essa população para cobrar que essas empresas que contratam com a prefeitura abram essas vagas aí para a população em situação de rua. Muito bem. Berenice, entre todas as populações vulneráveis que existem na cidade, né, morador de rua, dependente químico, menor abandonado, moradores mais minorias, imigrantes em trabalho escravo, enfim, quais são aquelas que causam maior preocupação nessa pandemia? São realmente os moradores de rua ou tem outras dessas minorias que para você também é algo que precisa ter uma atenção especial? Eu acho que especialmente os idosos, né? Porque além deles serem mais frágeis fisicamente, foi a população que foi mais atingida. E aí eu falo dos idosos, inclusive, que estão nas nossas instituições de longa permanência, que nós temos várias aqui na cidade de São Paulo, o Centro de Acolhida Especial para Idosos. Acho que essa era a nossa grande preocupação. E a população de idosos foi a população que percentualmente mais cresceu do Censo Pop Rua de 2015 para 2019. Né? Foi a que teve um crescimento percentual maior. E acho que a gente também precisa ter um olhar específico para a população de imigrantes, porque nós tivemos, agora diminuiu um pouco o fluxo, mas nós tivemos recentemente uma grande chegada de venezuelanos em São Paulo. Muitos já tinham conseguido emprego, já estavam trabalhando, já tinham sua moradia e acabaram voltando para o centro de acolhida da prefeitura, porque perderam o seu emprego, a sua colocação informal. Então, é uma população também que a gente precisa prestar atenção. E acho que a população LGBT também, porque é uma população que sofre violência na rua, que sofre discriminação, então a gente precisa ter muito cuidado no acolher essas pessoas, a gente tem centros específicos para eles, né? E óbvio, criança e adolescente, que, né, na minha vida foi minha grande preocupação aí da gente cuidar deles. E a gente tem visto muita criança acompanhada dos pais, né, mas em situação de risco na rua, embora acompanhada dos pais. Acho que a ideia de criar esse núcleo de atendimento aí para a criança, acho que se a gente conseguir abrir esse serviço nos próximos 2, 3 meses, acho que vai ser uma coisa muito bacana, porque acho que a gente também vai poder dar a mão a essas crianças, que muitas vêm de bairros da periferia de São Paulo, aqui para o centro da cidade, né? O centro da cidade acaba concentrando uma grande população que vem de outros bairros, então é muito importante a gente ter medidas específicas aqui no centro. Aliás, queria lembrar, para quem não sabe, eu e a Berenice, a gente participou durante algum tempo
do projeto Guri, né, que fazia toda essa parte de música para os internos da casa e também no interior, para a população mais vulnerável, e a gente participou de algumas reuniões, né, que eu ainda sou do Conselho de Administração, a Berenice já foi, já está sempre junto, e é um projeto muito bonito que a gente tenta levar um pouco dessa cultura de música para esses jovens, né, Berenice? É muito importante, né? É um projeto muito bacana porque ele mistura a arte, né? A arte, a cultura, enfim, o sonho que a música traz muitas vezes, com um acolhimento no sentido de um apoio a essas pessoas, porque o Guri é voltado especificamente para crianças e adolescentes que tenham tido problemas de violência, que tenham problema nas escolas, enfim. Então, é um local também de acolhimento que a gente acha super importante. É, muito legal. Berenice, está chegando algumas perguntas aqui. A Ivete está perguntando como é que se avalia o isolamento social entre os diferentes bairros, as diferentes regiões da cidade. Você conseguem ter essa avaliação um pouco e é diferente de região para região? Acho que os números mostraram aí que as regiões mais favorecidas, aí, entre aspas, foram as regiões onde você teve mais adesão ao isolamento social, e as regiões mais pobres, mais periféricas, foram as que tiveram menos adesão, exatamente por aquilo que a gente estava conversando, né? Que são pessoas que têm uma renda pequena e, às vezes, perderam a renda durante a pandemia, ou então viviam de pequenos bicos que também cessaram durante a pandemia, né? Pessoas que viviam de reciclagem, enfim. Então, apesar de todo o trabalho que foi feito, apesar de ter vindo o auxílio emergencial do governo federal, apesar da prefeitura ter dado bolsa para as pessoas, para os catadores, nós temos acolhido as pessoas, essas pessoas têm mais dificuldade de aderir ao isolamento, porque elas precisam, muitas vezes, sair para comer, né? Uhum. É por isso que a gente fez questão de fazer esse grande programa aí de doação de cestas básicas, de entrega de marmitas nas ruas também, para que a gente pudesse também fazer com que essas pessoas ficassem em casa, né? E teve algumas questões interessantes que aconteceram, por exemplo, foi aberto um serviço em Paraisópolis por uma entidade parceira do governo do estado, para que as pessoas pudessem as pessoas diagnosticadas com Covid pudessem fazer o isolamento lá. E o serviço teve uma adesão baixíssima, né? Porque as pessoas não queriam sair das suas casas, ou porque não queriam deixar os filhos, ou porque não tinham com quem deixar os filhos, né? Então, são situações completamente diferentes, e acho que a pandemia veio escancarar para todos, né? Não para nós que vivemos na política pública, mas escancarar para todos as diferenças que existem na sociedade brasileira, porque esse não é um problema da cidade de São Paulo, é um problema da sociedade brasileira, então veio escancarar essas diferenças, essa exclusão social que é tão marcante no Brasil. A desigualdade social é tremenda, né? Eu não tenho dúvida que a pandemia abriu ainda mais, mostrou isso de uma forma muito forte, eu tenho falado isso muito também, e ao mesmo tempo, Berenice, a gente tem visto uma solidariedade, né, de tanta gente e de tantas organizações, que é uma coisa ao mesmo tempo muito bonita, né? Eu tenho percebido aí um apoio de muita gente que não imaginava e uma rede de solidariedade. Até a Câmara, né, fez o seu gesto lá do fundo emergencial, a gente conseguiu fazer uma lei, 38 milhões para a saúde e para a assistência social, a gente insistiu que a assistência social tivesse junto, o Tribunal de Contas, e empresas privadas, entidades. Isso eu tenho visto que devia ser algo para ficar, né, Berenice? Que não ficar só na pandemia, porque essa rede de solidariedade é tão importante, né? Não só para a nossa cidade, mas para o país, né? Quem sabe, né? A gente tem falado tanto no novo normal, aí quem sabe esse novo normal inclua uma solidariedade maior das pessoas, né? Eu conheço muita gente que, até pelo trabalho que eu faço, eu tenho muitos amigos que nesse tempo todo me telefonaram, ofereceram ajuda, enfim. Acho que as pessoas efetivamente sentiram, né,
que quem não tem Netflix e salário fixo para ficar em casa precisava de uma ajuda que o poder público sozinho não consegue dar, né? Porque, por melhor que seja o orçamento da prefeitura, é uma situação anormal, né? E que requer medidas também especiais, né? A gente teve, por exemplo, uma parte do recurso para pagar os hotéis também veio de emendas parlamentares na Câmara Municipal, enfim. Então, acho que houve muita gente entregando marmita na rua, enfim, acho que despertou realmente esse espírito que a gente espera que permaneça, né? A gente vê alguns outros países, a gente vê muito mais ações voluntárias do que existem no Brasil, né? Mas quem sabe, né, esse seja um bom efeito da Covid. E você acredita, Berenice, que essa pandemia vai mudar a visão do poder público e suas ações na área de assistência social? Ou vai continuar parecido como era antes? Olha, eu acredito e espero que sim, né? Acho que as pessoas começam a debater agora. A gente vinha acompanhando, principalmente o governo federal, que parou o programa Minha Casa Minha Vida, estava falando em diminuir os benefícios do Bolsa Família, enfim, nós tínhamos uma fila aqui em São Paulo de 107 mil famílias esperando pela concessão do Bolsa Família, e quando começou a pandemia, essas 107 mil famílias acabaram sendo contempladas, né, o que mostrava que não era exatamente um problema de recursos financeiros e orçamentários, mas era uma questão de vontade política também, né? Então, agora começa a se discutir com mais vigor a questão de uma renda mínima básica, né, até uma reestruturação do Bolsa Família, porque a gente percebeu, acho que as pessoas perceberam que você tem, além da grande desigualdade de renda, desigualdade social que você tem uma população muito pobre, onde a assistência social até consegue chegar, distribuir cesta, tem programas habitacionais, enfim, mas você tem uma outra população, que são aqueles pequenos comerciantes, que são aquelas pessoas que têm dinheiro para passar uma semana, mas não pode ficar mais que uma semana sem trabalhar. Então, acho que isso tudo também despertou a consciência em relação a esse outro tipo de problema. Acho que a gente caminha seriamente para pensar num projeto de renda mínima, né? E vamos lembrar que agora todos os economistas têm falado nisso, então quando os economistas começam a falar, mostram que vale a pena financeiramente você ter uma renda mínima para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento das pessoas, enfim. Então, eu quero crer que a gente vai ter grandes mudanças aí, um olhar específico para essa população mais excluída, mais pobre. Quem sabe a gente consiga, acho que nem eu e nem você vamos ver isso, mas quem sabe a gente veja no Brasil uma sociedade mais justa daqui a alguns anos. Não, eu defendo muito a questão da renda mínima, Berenice. O que eu puder fazer para ajudar nível municipal. Uma pergunta que eu queria te fazer muito, que a gente viu que o cadastro único, né, que é uma base de dados aí importante, a gente viu ele bem desatualizado, né, e com alguns problemas muito mais federais nesse sentido, da questão da integração de base de dados. Será que também não é um momento da gente rever um pouco uma série desses dados? Porque nesse momento a gente percebeu lá, a Caixa Econômica não conseguiu chegar em quem mais precisava muitas vezes, né? Chegou em muita gente, mas deixou de chegar em muita gente porque esses cadastros a gente percebe que estão ou desatualizados ou com problemas, né? O que pode ser feito nesse sentido para que a gente possa ter informações mais atualizadas de toda a população mais vulnerável do Brasil, né? Eu acho que a gente tem o Cadastro Único é uma grande ferramenta de política pública, né? Porque é um programa, é um cadastro que reúne todo mundo que precisa,
mas ele vinha sendo meio deixado de lado até pela importância menor que estava se dando à questão social, né? Tanto como eu comentei lá atrás, nós tínhamos 107 mil famílias esperando, estavam cadastradas no CadÚnico com direito à Bolsa Família, estavam esperando ser contempladas, e só foram contempladas por causa da pandemia, né? Então, acho que assim, a tecnologia da informação está aí para nos ajudar, né? Acho que o governo federal tem que fazer a sua parte e a gente tem que ter realmente um cadastro que seja único, porque esse país de dimensões aí, enormes, a gente precisa realmente ter uma centralização do cadastro, até para evitar fraudes, enfim. E acho que a gente precisa estar sempre atento em atualizar o cadastro. Nós estamos fazendo, a partir dessa semana, um mutirão de CadÚnico aqui na cidade de São Paulo também, para que as famílias possam atualizar o seu cadastro, ou quem não entrou no CadÚnico possa entrar também, porque a gente tem certeza que o CadÚnico é uma boa ferramenta, né? E acho que ele é uma ferramenta de distribuição de auxílios, mas também ele é uma ferramenta de construção de políticas públicas, né? Quer dizer, quando você vê crescer um cadastro de pessoas em situação de pobreza ou de extrema pobreza, você fala, bom, o que eu vou fazer, né? Qual é a minha prioridade enquanto governo, né? E acho que tudo isso passa por outras questões, como a urbanização das favelas, sobre a questão habitacional, se precisa dar recursos maiores para isso, a própria questão da saúde enquanto prevenção, né? Então, eu acho que a gente precisa evoluir muito, e eu torço muito para que a gente chegue num patamar que a gente tenha realmente um programa de renda mínima, que seja bem controlado, né? Porque, infelizmente, a gente viu agora funcionários municipais, federais, recebendo auxílio emergencial, filho de pessoas famosas e ricas, enfim. Isso é muito ruim, mas isso demonstra um problema de cadastro, que precisa ser melhorado, mas também demonstra um problema das pessoas, né? Porque, assim, a partir do momento que eu não preciso e entro ou tento entrar num programa federal, eu também estou contribuindo para uma má distribuição de renda no país. Sem dúvida, eu sempre falo, a gente tem um problema cultural nosso, desse jeitinho ruim, né, Berenice, que a gente precisa rever. Não dá para colocar tudo nas costas do poder público, o poder público está super sobrecarregado e não é simples. Mas o que você precisar de ajuda nessa parte de tecnologia da informação, nessa parte de inovação, de informática, conta comigo, o que eu puder ajudar, estou aí a postos para ajudá-la. Uma questão importante, Berenice, aí é a questão, o impacto da reabertura do comércio, né, principalmente na região central, para as populações mais vulneráveis e também para a população em geral. Uma das coisas que a gente tem sempre aqui falado, e é difícil ver, é um pouco a questão da saúde e a questão econômica. Como é que você balanceia essas duas coisas para que não vá nem muito para um lado, nem muito para o outro, e que, ao mesmo tempo, agora, com essa reabertura, a gente está vendo no mundo, né, várias reaberturas, algumas têm dado certo e outras com problemas graves, e aí volta tudo para trás, né? Como é que você está vendo isso aí, principalmente na região central da cidade e para a população mais vulnerável, né? A reabertura dos bares, restaurantes e das lojas, acho que é um ponto que ajuda a diminuir a população em situação de rua também, né? Porque muitos deles vivem de pequenos serviços que eles fazem aí, enfim. Então, acho que isso também vai ajudar um pouco. E eu tenho visto algo que assim, até tem me chamado bastante atenção, que é a adesão das pessoas às medidas que foram tomadas, né? Você sai aqui no centro, você vê quase todo mundo de máscara, mesmo antes da multa, né? Da possibilidade de se aplicar uma multa, muita gente de máscara, as pessoas fazendo álcool, usando álcool gel, enfim. E mesmo você tem visto poucas pessoas nas lojas, as pessoas estão obedecendo, estão entrando aos poucos, enfim.
Me parece que a população da cidade de São Paulo está tendo uma consciência de que é preciso, de que nós continuamos em quarentena, né? Quer dizer, a gente está tendo reaberturas graduais, mas não é para sair todo mundo correndo aí, tomar chopp, fumar todo mundo o mesmo cigarro, enfim, porque isso certamente vai fazer com que a gente tenha uma segunda onda de Covid que ninguém quer, né? Aí uma pergunta pessoal do Marcos aqui, falando, você está trabalhando mais durante a pandemia ou menos, Berenice? Muito mais. Eu também, viu? Eu brinco que eu sou uma pessoa azarada, porque quando eu saí da Fundação Casa em 2017, a Fundação tinha 10 mil internos. Hoje ela está com 4 mil internos, né? Então, tem várias pessoas lá, que eu fiquei amiga de muita gente lá, que estão fazendo teletrabalho, trabalho uma semana, trabalho 2 dias e tal. E eu, tirando os meus 14 dias de isolamento por conta da Covid, que eu tive que ficar uma parte no hospital, uma parte em casa, o resto do tempo eu trabalhei normal, trabalhei na secretaria, nada de teletrabalho, nada de home office. E, de fato, é uma preocupação muito grande, porque quando a gente sai aqui da secretaria e vê as pessoas na rua, dá um desespero, né? Porque você faz, e você continua vendo gente na rua, né? Por isso que eu digo que é importante as pessoas também colaborarem, ligarem para o 156, tentar ajudar a convencer as pessoas para irem para um acolhimento, porque eu acho que o poder público sozinho realmente não vai conseguir resolver essa situação. E a tua experiência, Berenice, com o Covid-19, foi algo, como que você se sentiu? Foi muito forte isso ou algo que foi entre aqueles 95% das pessoas que acabam melhorando? Porque todo mundo tem muita preocupação com isso, né? Eu, apesar de ter um presente passado de atleta, né? Quando eu peguei a Covid, eu senti muita tontura, senti muita dor no corpo, muito cansaço. E aí teve um dia que eu fui com o prefeito Bruno Covas num evento, eu quase desmaiei lá, eu falei, bom, acho que eu preciso ir para o hospital, né? Aí eu fui testar, fiz a tomografia do pulmão, eu estava com 15% do pulmão inflamado. Aí, 2 dias depois, quando saiu o resultado da Covid, eu estava com 25% do pulmão inflamado. Aí a médica achou melhor que eu ficasse internada, não fui para a UTI, fiquei no quarto, mas que eu ficasse internada para ter um acompanhamento melhor, enfim. Não tomei hidroxicloroquina, nem azitromicina, fiquei só tomando remédios para febre, enfim, fazendo fisioterapia para o pulmão. Então, eu tive um pouco mais sério do que muita gente que não tem quase nada, mas, felizmente, nada tão grave que eu não pudesse me recuperar. Berenice, a gente está quase chegando ao final aqui da nossa live, eu queria te agradecer, mas antes de terminar, queria muito ouvir de você se você acha que a cidadã Berenice, se a gente vai sair melhor ou pior dessa pandemia, e como é que você vislumbra, né, os próximos meses e anos dentro dessa perspectiva? Eu acho e espero que vamos sair melhores, né? Eu acho que essa questão que a gente estava comentando das pessoas passarem a enxergar o outro, né? Acho que despertou nas pessoas alguma questão de solidariedade, de responsabilidade com o outro, né? A gente que trabalha muito tempo em política pública, quando eu era presidente da fundação, as pessoas falavam, você é louca, cuidar daqueles adolescentes infratores e tal. Mas alguém precisa cuidar das pessoas que ninguém quer cuidar, né? E acho que esta situação, que no fundo afligiu a todos, né? Porque a questão de saúde pegou todo mundo, do mais pobre ao mais rico, mesmo quem tinha bons planos de saúde, bons hospitais, né? Quase todo mundo perdeu pessoas conhecidas, parentes, enfim. Então, eu tenho a expectativa que isso redunde numa preocupação maior das pessoas, uma conscientização maior das pessoas em relação à questão do meio ambiente, à questão do lixo,
né, a questão da segurança alimentar e a questão da empatia, né, no sentido realmente de se preocupar com o problema do outro. Né? Acho que essa questão não tem volta. Né? Eu acho que é óbvio que tem gente que daqui a um mês vai esquecer e vai voltar para a sua vidinha, mas acho que para muitas pessoas despertou esse sentimento de que nós somos privilegiados no meio de tanta gente que tem necessidades aí. Eu preciso ajudar o poder público a fazer as coisas acontecerem. Muito bom. Berenice, estamos aqui quase 50 minutos. Obrigado pela live, obrigado pelos esclarecimentos. Quem quiser ver inteiro essa nossa live, danielnenberg.com.br, dizer que a gente vai continuar trazendo esclarecimentos, trazendo informações da Prefeitura, governo do Estado, da iniciativa privada, muita coisa para a gente saber, ter informação, democratizar o acesso à informação, e a Berenice é ótima, eu gosto dela, acho uma profissional tremenda, parabéns pelo trabalho e obrigado por estar aqui com a gente até essa hora nos informando. E vejo vocês todos quinta-feira, de novo às 19 horas, vamos ter uma live aí com o Juca Kfouri. Berenice, um beijo grande, um abraço, bom trabalho, se cuida e estamos juntos, tá? Conta com a gente. Obrigada, Daniel. Obrigada pela oportunidade de mostrar um pouco do que a gente está fazendo. Um beijo grande para todos, boa noite para todo mundo, até a próxima. Tchau, gente.